Fala pessoal, beleza? E aí, como que vocês estão? Começando o 13º episódio do Lopes Cast, um podcast que fala sobre negócios e empreendedorismo. Aqui, Eliezer falando e comigo, Felipe, fundador da Lopes Instituto. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo em mais um episódio do Lopes Cast. Espero que você esteja gostando aí. Se você não assistiu os episódios anteriores, assista, compartilha, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a divulgar, né, esses conteúdos para pessoas como você. Porque o nosso intuito aqui, de fato, é fazer com que você tenha um negócio altamente organizado e lucrativo. Né, Eliezer? Isso aí. E você que está chegando agora, né? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha também, seja muito bem-vindo, que hoje o episódio a gente vai estar falando sobre marketing, né, Felipe? Pois é, marketing é né, uma veia aí da empresa, né, muito importante, que faz com que as empresas minem dinheiro, né, gerem dinheiro, né? Isso aí. Então, se você tem dificuldade ou se você já conhece sobre marketing, vem conosco que o assunto vai estar muito interessante. Felipe, e aí, já começando, o que seria marketing? Quem não tem, como que ele pode começar a ver sobre o marketing na empresa? Eliezer, primeiramente, né, a gente precisa entender o que não é marketing. Antes da gente falar o que é marketing, vamos entender o que não é marketing, né? Muito se fala sobre marketing e, de fato, o marketing não é aquilo que as pessoas colocam, né, nas suas redes sociais, apenas um post, enfim, faz um vídeo. Isso não é, né, marketing de verdade, né? As pessoas consideram isso marketing, mas não é marketing de verdade. Marketing é um composto, um conjunto de várias coisas que, de fato, fazem uma empresa ter uma visibilidade maior, né, e atrair a atenção, de fato, do seu público ideal, né, do seu cliente ideal. Mas a gente pode dizer que marketing é análise de dados, né, acompanhar dados de uma empresa, é como uma empresa se apresenta para o mercado, se apresenta para o seu cliente. Enfim, falar sobre marketing, como a gente vai falar hoje, é falar sobre tantas coisas. Bacana demais, interessante você tocando nesse assunto, porque realmente eu tenho praticamente certeza das pessoas que estão nos ouvindo achava que postar um stories ou colocar uma foto nas redes sociais, isso não deixa de ser, né, um marketing, né, uma publicidade ali, porém é o que você falou, o marketing vai muito além disso, ele é um composto de informações, de ferramentas para se analisar. E Felipe, e deixa eu te perguntar, com a vinda da pandemia, passamos esse desafio que tivemos, o marketing explodiu, né? Tem pessoas que vivem disso e o pessoal que está agora, né, que tem a empresa, que está chegando agora, nunca começou a fazer um marketing. O que ele precisa começar a pensar, a entender para começar a colocar em prática nesse momento na empresa? Eu falo que você... Eu falo para meus clientes, né, para os empresários, você não precisa entender tanto do teu negócio, do seu produto, do seu serviço, o quanto você precisa entender de marketing. A gente precisa ser marqueteiro mesmo, né? Aquele velho ditado, nossa, aquela pessoa é marqueteira e você precisa. Né? Tem pessoas aí que têm um ótimo produto, tem pessoas que prestam ótimos serviços, mas não tem um marketing bem desenvolvido, divulgado, realizado na sua empresa, e aí não adianta de nada. Tem gente que acha que a Ferrari, a Apple, o Rolex, né, se vendem assim, porque são ótimas marcas. Hoje eles conseguem se vender, né, porque são ótimas marcas. Isso foi feito com o tempo, mas foi trabalhado muito tempo até chegar nesse momento, né? E de fato, você falou da pandemia, né? A pandemia ela veio ilustrar mais ainda a importância do marketing, porque quem não fez marketing na pandemia, né, foram pessoas aí, empresas que não faturaram. Né, empresas que tiveram... Se foi difícil esse momento, foi mais difícil sem marketing, né?
E então, assim, o marketing ele é importante para você apresentar o seu produto para o seu cliente, para você gerar lucro no final do dia para o seu negócio. Então eu posso afirmar que se a pessoa hoje ela não tem marketing na empresa ou se ela não faz, né, para o serviço dela, ela está deixando dinheiro na mesa. Ela deixou de potencializar a empresa dela nesse momento, até o momento, Felipe. Sim, a gente fala de marketing e as pessoas falam, Felipe, marketing, vendas não é a mesma coisa, não, são coisas completamente diferentes. Talvez, se a gente pode resumir, né, as duas coisas precisam caminhar juntos, né? De repente, marketing é como eu me posiciono, é antever, né, coisas que estão, que podem vir a acontecer daqui 1, 2, 3 meses, daqui 1, 2 anos. E venda é algo mais atual, né? Algo que eu preciso fazer para que gere caixa para minha empresa hoje, né? E aí você falando, Eliezer, a gente falou da pandemia, enfim, tudo mais. Eu falo que a gente tem 2 tipos de marketing, né? Eu falo não, né? Isso é a literatura. Existe o outbound marketing e o inbound marketing. E o outbound marketing é um marketing mais tradicional, onde as pessoas, de fato, colocam lá, faz uma estratégia de precificação, né, nos seus produtos, anuncia para a sociedade, tô vendendo essa garrafinha de água aqui de R$2 por R$1,90, por R$1,80. E aí fica uma briga de preço. Isso não deixa de ser marketing, né? Só que é um marketing tradicional, a gente fala. E aí tem o outro marketing, que é o marketing que está sendo mais divulgado atualmente, que é o inbound marketing, que é um marketing de relacionamento, onde você mostra para o seu cliente, antes de apresentar o preço para ele, a importância dele consumir esse produto, a importância dele, né, consumir essa água, se hidratar, o que isso vai corroborar para a saúde dele, por exemplo. Então nós temos 2 tipos de marketing aí atualmente expostos. Tem aquele marketing que é mais agressivo, onde você apresenta um preço e fala para o teu cliente, olha, compra, senão você vai perder uma oportunidade. Existe aquele marketing que cria mais relacionamento com o cliente, visto que nós estamos fazendo agora. Pô, que bacana, Felipe. E pegando tudo isso que você está falando, eu tive um insight aqui e vamos falar mais devagar aí, porque me interessei muito. Então, eu posso dizer que o outbound de marketing seria, por exemplo, eu tenho essa garrafa d'água, ela me custa R$5, é como se eu só queresse tirar um pedido, mais ou menos isso, né? E já o inbound marketing seria você falar o porquê o cliente deveria consumir essa água. Pô, você pode consumir a água porque ela faz bem para a saúde, evita várias doenças. Seria mais ou menos isso, Felipe, para quem está nos ouvindo que ainda não conseguiu entender o que é? Exatamente. Tem o Simon Sinek, né, que a gente tratou dele algumas vezes aqui no podcast. E ele tem um livro, né, o porquê, né, começa pelo porquê. E ele retrata muito isso. Ele fez um estudo em grandes empresas como a Apple e você, de repente, está nos ouvindo aí, nos assistindo, você fala, pô, mas minha empresa não é que nem a Apple, não é grande. Sim. Tá tudo bem, independente. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você tem que fazer um marketing bem elaborado, bem desenvolvido. E ele viu uma coisa que, dentro das empresas, né, dessas empresas de grande relevância, uma coisa que elas tinham, né, que elas têm de diferença é justamente esse marketing, né? Por quê? Porque uma grande empresa, vamos citar algumas empresas aqui, a Dell, né, você pega a Lenovo, algumas marcas de computador, visto comparando com o MacBook, todas essas empresas, essas indústrias, elas têm condições de contratar os melhores diretores, né, os melhores vendedores, elas têm condições. Então chega no momento que você consegue se equiparar, né? Ou seja, a minha empresa é igual à sua frente aos diretores que eu tenho, porque são diretores capacitados. Mas o que diferencia uma empresa dessa de uma outra empresa? É justamente o seu marketing. E aí ele fala no seu livro, né, que essas empresas, elas não trabalham com outbound marketing apenas, né, apresentando apenas o preço do produto, né? Apenas o produto. Olha, compre esse computador porque ele tem um preço fantástico. Não. Né? A Apple, por exemplo, se tratando de Apple aqui, mas a gente pode citar o caso da Harley Davidson, da Disney, enfim, de tantas outras empresas, eles começam a se relacionar com o cliente primeiro para depois apresentar o seu produto. Que aí ele fala que tem um grande porquê por trás disso, né? A Apple, por exemplo, ela vende o status quo.
né? Ela vende status para depois ela apresentar o seu preço para o cliente. E aí o cliente, quando ele sabe do lançamento do novo Apple aí, né? Do novo iPhone, ele nem quer saber do preço, porque já foi vendido algo por trás daquilo para ele, né? Ele já se conectou, né? Ele já se conectou. Então ele comprou o telefone antes mesmo de ter ido lá passado o cartão. Isso é um embalde marketing, um marketing de relacionamento, onde eu apresento para o meu cliente que aquilo vai gerar uma transformação na vida dele e na sociedade. Que bacana, Felipe. Então, para você que está nos ouvindo, né, já deixa aqui os seus comentários se você entendeu qual é a diferença, quais dificuldades que vocês têm na parte de marketing também e quais soluções que a gente está apresentando aqui para vocês. Felipe, e falando sobre marketing hoje, muito bacana. A gente entrou que o marketing, ele é todo um conjunto, ele não é apenas as redes sociais. Vamos aprofundar um pouco mais. Além das redes sociais, o que mais que a gente pode trazer hoje para o pessoal que está nos ouvindo, os empreendedores, para eles também captar esses insights? Pô, beleza, hoje eu só tenho o Instagram ou só tenho o Facebook. O que mais que ele precisaria analisar para que automaticamente com esse marketing possa futuramente acabar virando uma venda para ele? Como que funciona isso? Aliás, é bacana você se tratar disso, porque, como eu falei lá no início, marketing é um composto, é um conjunto de muitas coisas. Eu acho que uma coisa mas muito importante em marketing que as pessoas banalizam, talvez nem conheçam, e hoje vão conhecer, é dados de marketing. O que é dados de marketing? Por exemplo, você fez um anúncio nas redes sociais, né? Você anunciou um post, você anunciou um produto seu, ou até mesmo você colocou um outdoor, você colocou uma faixa publicitária, você foi na mídia, na televisão, enfim, né? Isso é marketing, né? Isso é publicidade. Tá, mas será que isso deu certo? E aí a gente fala de um composto de marketing que é importante, que é dados, né? Que a gente fala sobre custo de aquisição de cliente, o CAC, a gente fala sobre LTV, o tempo de permanência que o cliente compra na minha empresa. Então, uma vez eu lancei uma propaganda, né, com o intuito, deixa eu medir para ver se isso de fato tá me dando retorno. Eu investi R$1.000 aqui em marketing. Esse investimento que eu fiz de R$1.000, o quanto me retornou? Me retornou 10 mil. Então esse é meu CAC, eu investi, né, meu custo de aquisição por cliente. Eu investi R$1.000 numa propaganda e por meio desta propaganda me voltou R$10.000. Ou seja, tive um lucro aí, vamos falar dessa forma para quem está nos ouvindo aí, assistindo e entender melhor, eu tive um retorno de R$9.000, um lucro de R$9.000. Então falar de marketing é falar de dados. Né? Falar de números, falar de métricas, porque senão fico apenas no achismo e não sei se a minha propaganda, a minha publicidade, a minha ação de marketing deu certo, foi bom. Bacana, e tenho certeza que você que está nos ouvindo, Felipe, você tocou num ponto muito crucial aí, porque eu já tive relatos de pessoa, e eu já fui essa pessoa lá no início, de pegar, turbinar uma postagem ali no Instagram, e nunca mais ver ela, deixar lá, porque realmente, de fato, lá atrás eu não entendia que o marketing ele não era só composto de turbinar a publicação. Então você que está aí nos ouvindo, tá lá no Instagram, que não pega lá, eu quero publicar eu quero turbinar a minha publicação, não é só ir lá e clicar, né, e dando as sugestões que o próprio Instagram tem. Tem todo um dado ser estudado por trás, desde a região, para que público-alvo que ele quer. O que mais que a gente pode entrar, Felipe? Eu acho que pode dar um exemplo prático para quem está nos ouvindo. O que ele precisa começar a ver para que ele pare de deixar dinheiro na mesa, para que ele pare também de perder dinheiro, porque tenho certeza que tem pessoas aqui que estão nos ouvindo, que foi lá, turbinou a publicação, não teve nenhum retorno e falou assim, o Instagram ou outra ferramenta é ruim. Mas, de fato, ela não fez toda essa organização de dados, ela não fez as análises por meio do tráfego, né? Seria isso. Vamos lá. A gente está falando de marketing aqui online e a gente pode falar de marketing offline, né? O que é um marketing offline? Uma pessoa dentro da minha empresa sentada lá numa cadeira e prospectando, ligando para cliente, né? Vamos chamar isso de offline. Mas que nem você falou, independente do marketing
que você for fazer no seu negócio, se seja online, por meio de uma publicação no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, no TikTok, em várias redes sociais, ou se seja ele offline, uma pessoa dentro da sua empresa, né, captando cliente, prospectando cliente, ou a rua, você tem que medir para ver se está dando certo. A gente percebe muitos empresários falando, pô, mas né, contratei uma pessoa aqui, nossa, não dá certo, não vai, né, não está dando retorno. Mas como que você sabe que não está dando retorno? De repente, por outro lado, está dando muito retorno. Ele paga R$ 1.500, R$ 1.600 para um colaborador e esse colaborador traz 10 novos contratos ou pelo menos um contrato para ele todo mês num valor muito maior que esse de R$ 1.500, né, que é o que ele paga para o seu colaborador. Então vamos lá, eu pago para o meu colaborador R$ 1.500, né, para ele fazer marketing para mim, para ele correr atrás do cliente, enfim, criar algumas ações nas minhas redes sociais. E aí, por mês, esse meu, né, funcionário, colaborador, ele consegue me gerar R$ 3.000 de faturamento. Pô, então valeu a pena. O meu CAC, meu custo de aquisição com o cliente, foi de R$ 1.500, porque eu estou pagando R$ 1.500 para ele, e ele me trouxe 3.000. Então tá dando certo. Quem sabe a gente não pode escalar isso, multiplicar, né? E é interessante agora você falando, Felipe, porque realmente, né, a gente toca muito aí no digital, no marketing digital, porque é a moda hoje, né? Não tem como falar sobre marketing se não ter a evolução para o digital, né? A pandemia nos forçou a potencializar tudo isso. E é interessante que você tocou, né, aí no offline, porque então eu posso dizer que comunicação na rádio, na TV, seja uma pessoa com um carro na rua passando, que nem você explicou mesmo, fazendo contato ali, ligando, falando sobre a marca, né, da pessoa, isso então também é marketing. Com certeza, né? Tudo isso é marketing. Marketing, uma palavra que talvez resume tudo isso que a gente está falando agora, é comunicação. É você se comunicar com o seu cliente, a ponto de ele olhar e falar, pô, é isso que essa empresa quer transmitir? É isso que essa empresa acredita? É essa causa que ele defende? É esse propósito que ele acredita? Pô, então marketing é comunicação, independente se ele seja na televisão, por meio de uma ligação, outdoor, isso é marketing. Bacana. E você que está nos ouvindo, então, ficou claro, né? Eu entendo que, Felipe, tudo que você está trazendo aqui faz sentido para quem está nos ouvindo, porque às vezes, pô, eu não tenho marketing, mas a hora que você trouxe toda essa clareza, então alguma coisa eu tenho aqui de marketing dentro da minha empresa. Às vezes eu não estou no digital, às vezes eu tô, às vezes eu faço uma comunicação na rádio, então tudo isso é marketing. É uma maneira de você promover a sua empresa, né? Seja ela falando, e a gente tem até um marketing então de boca a boca, que a gente fala que é um dos melhores, né? A experiência que o seu parceiro ou o seu amigo acabou vivendo. Então, meu amigo, você que está nos acompanhando, então você faz marketing, até o boca a boca aqui é marketing, né? Exatamente, né? E como que está sendo feito o marketing na tua empresa? Perfeito. As pessoas estão tendo uma boa experiência, estão sendo reprodutores da sua marca, né? Falando bem da sua marca, ou estão sendo aquelas pessoas, né, retratores da marca, né, que estão, enfim, não vou falar sobre, né, esse lugar que eu fui aqui, esse restaurante não, porque eu não tive uma boa experiência. Tudo isso é marketing, né? E a gente falou uma coisa interessante, Eliezer. Eu acho duas coisas importantes para falar. A gente falou que marketing é dados e a gente falou de CAC, né? Se você não sabe, ainda não ficou claro para você, procura na internet. CAC, custo de aquisição por cliente. O quanto que eu gasto para trazer um novo cliente para minha empresa. Uma vez eu sabendo isso, eu tenho que saber um outro dado que é muito importante. Existem vários dados, mas um segundo dado que dentro do marketing é importante é o LTV, que é o tempo de permanência que esse cliente passa a consumir o seu produto. Exemplo, né? A Netflix, ela gasta... Eu falava para um cliente exatamente isso hoje. Ela gasta R$290 para trazer um novo cliente para sua empresa. R$290. E a mensalidade lá é R$29. Tá, mas esse cliente ele permanece por 15 meses, 18 meses. Então o LTV, o tempo que ele gasta na empresa, é muito maior que o custo de aquisição que foi gasto com ele. Então no final do dia, valeu a pena eu ter gastado, né, investido, vamos chamar dessa forma, R$290, porque me retornou 350, 380, R$400. Felipe, mas eu vou investir 3% do meu faturamento, do meu capital em marketing. Meu amigo, tá? Você tem que investir não 3%, mas muito mais. Porque se você investe 1 milhão, mas volta 2 milhões, deu certo. Sim. Se você investe R$10 e voltou 50, deu certo. E aí você vai escalonando isso
no formato que a gente fala de montinho em montão. Eu começo pequenininho e vou multiplicando, até você já está investindo 100 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, isso voltando uma proporção bem grande. Muito interessante. E eu acho bacana, né, já falar para você que está nos ouvindo, deixar aqui os comentários o que você está achando do conteúdo. Também já curtir, comentar aqui e compartilhar com seus amigos. Ô Felipe, e outra coisa que eu acho interessante também falar, a gente estava falando de como fazer um bom marketing aí, né? Mas o que no seu entender, a pessoa acaba deixando de fazer dentro da empresa hoje, que acaba pecando no marketing? Que hoje a gente está na era digital, a gente sabe que a gente tem rádio, tem carro de rua, jornais e etc. Mas o que você vê de primordial que uma empresa que está hoje atuando no mercado, ela não pode deixar de fazer, cara? Ótimo, Elias. E nós tivemos uma experiência, nós dois, recentemente, né, com uma empresa, e é uma coisa que a Lopes Instituto, acredita bastante. Primeiro, você tem que estar em todos os lados. Se você pode estar em todos os lados, seja nas redes sociais, né, enfim, no offline, criando mecanismos para que a sua marca possa estar em todos os lugares, ótimo. Ah, mas Felipe, eu não tenho dinheiro. Cara, você pode fazer marketing sem dinheiro. Você pode abrir teu celular lá, né, e gravar um vídeo, fazer um post, né, com o intuito que, né, vai gerar uma comunicação adequada para o seu cliente. Então, mesmo que você não tenha dinheiro, você precisa e deve fazer marketing, tá? E principalmente se você conseguir estar em todos os lados, ótimo. Mas a pergunta que você me fez foi, Felipe, o que não pode faltar no marketing de uma empresa? Cara, eu acho que o que mais falta hoje, o que não poderia faltar, que é a nova tendência, né, é você defender um propósito, porque aí é outro princípio do marketing. Para mim, né, é o mais importante, né? Por exemplo, uma coisa que a gente vem trabalhando esses dias, e você pode falar muito bem também, complementar, um dos valores, né, um dos propósitos que a Lopes Instituto vem agregando é a sustentabilidade. Sim. E isso é o nosso marketing, né? Seja desde o papel que a gente usa, né? Enfim, até a forma como a gente se comunica com o nosso cliente. Então, o que não pode faltar dentro de uma empresa hoje é propósito. Muitas pessoas, muitas empresas estão visualizando, focando apenas no valor final, ou seja, no dinheiro, né? Ah, então eu quero vender essa caneca, enfim, essa caneta aqui para gerar lucro para mim no final do dia. Toda empresa precisa gerar lucro no final do dia. Mas antes do lucro, antes da oferta, vem o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Nós aqui, nós criamos todo esse material que, enfim, né, todo investimento de tempo, de conhecimento nosso, de estudo nosso, investimento de dinheiro. Claro que isso nos dá retorno, né, consequentemente. Mas a gente não visa esse retorno. O que a gente visa? A gente visa ajudar outros empresários que têm dificuldade de gerenciar o seu negócio. Esse é o propósito da Lopes Instituto, um dos propósitos, né? Sim. E o propósito que a gente deixa bem claro. Então, assim, uma coisa que não pode faltar dentro das empresas é você defender um propósito. Aí cada empresa tem o seu propósito, né? A sua cultura, a sua missão. Mas o que não pode faltar é propósito. McDonald's, qual que é o propósito do McDonald's? Levar experiência para o seu cliente. E é isso que eles transmitem no seu marketing, na sua comunicação. Então, Felipe, eu acho que quem está nos ouvindo, se hoje não tem um propósito na empresa, deve buscá-lo, né? A gente falou sobre sustentabilidade, foi uma coisa nova que a gente trouxe também, que é evitar o máximo possível de impressões e só... vou precisar imprimir, né? É uma coisa que não tem como, é um documento, seja um contrato que tem que assinar manualmente. Hoje a gente tem as plataformas de assinatura, a gente está buscando utilizá-las. Todo o nosso material está sendo, maior parte dele, online. Então é isso que a gente está buscando. Então você que está aqui nos ouvindo, qual é o seu propósito? Deixa aqui nos comentários pra gente. E se você não souber como buscar, já chama a gente nas redes sociais, né, Felipe? Conversa com a gente pra gente poder auxiliá-los, ajudá-los a buscar esse propósito. Porque a geração que tá vindo, né, é uma geração que tá se conectando. É que nem você falou, já não tá sendo tão efetivo o outbound de marketing. Só fazer a venda. Hoje as pessoas estão se conectando. Então você usou grandes marcas. E de fato isso é verdade, porque,
Pô, beleza, eu vou comprar um celular, será que eu me conecto com esse propósito? Pô, eu vou comprar um carro, uma roupa, será que eu me conecto com o propósito da empresa? E dessa forma, você acaba trazendo o propósito, o cliente se conecta e aí sim, o teu propósito, o teu valor você começa a entregar tudo para o seu cliente, né, Felipe? Exato, e eu me recordo agora, não vou lembrar da história exatamente, mas o contexto eu me recordo. No filme do Steve Jobs, né, que ele faz uma proposta em um determinado momento para um diretor, um dos diretores, né, de marketing comercial da Pepsi. Né? E aí ele chega e eu não me recordo exatamente o que ele falou, mas ele fala, né? E ele fez uma proposta que a gente chama de irresistível, irrecusável. Pô, a pessoa não tem como ela recusar. Ele usou as palavras mais ou menos assim: pô, você vai defender esse propósito? Você quer passar o restante da tua vida defendendo esse propósito? O propósito da Pepsi, que nem sei qual é, né? E nada de errado, qual é o propósito da Pepsi, mas, pô, você não prefere defender esse propósito, que o propósito da Apple, né, é esse aqui, mudar o status quo da sociedade, mudar a interface, né, dos aparelhos, né, proporcionar algo, uma experiência diferenciada para o seu comunicador? E ali a pessoa transferiu, né, esse diretor da Pepsi, né, enfim, né, para a Apple. Depois aconteceu grandes problemas ali dentro da empresa, né, internamente, mas o fato é que Steve Jobs conseguiu convencer, por meio do propósito, né, aquele grande diretor, enfim, renomado, a vir defender as suas cores, a sua empresa, justamente por propósito. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente tem que defender um propósito, porque o dinheiro ele vai vir, ele é consequência. E aí as pessoas nos falam: não, mas, né, eu não acredito nisso. Tá, o mundo mudou, você tem que passar a acreditar em alguma coisa, senão não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que se apegar a alguma coisa. O que o seu produto ou o seu serviço, de fato, ele gera de transformação para o ser humano, para a sociedade? Alguma coisa tem, né? Que é algo mais profundo, que você não vai desvendar agora num estalar de dedos. Mas tem. E você tem que descobrir isso. E uma vez que você descobriu qual é o seu propósito, qual é a sua razão, né, a razão da sua empresa, meu amigo, declara isso para o universo, comunica isso para o universo, que vai ser o maior marketing da sua empresa. Fazer com que as pessoas se conectem com o seu propósito e não com o seu produto. Porque se elas se conectam com o seu propósito, elas vão consumir os seus produtos, comprar, enfim, contratar os seus serviços e por aí vai. Felipe, eu acho interessante também a gente deixar bem frisado também para que esse propósito ele seja usado da maneira correta. Não, por exemplo, vou usar nós. Nós falamos sobre sustentabilidade, que nós queremos fazer o melhor para o mundo que nós vivemos hoje. Então, vamos evitar impressões, a maior parte vai ser material online. Não adianta também você que está nos ouvindo colocar um propósito só para vender esse propósito e de fato não viver, de fato não fazer, né? Usar, eu vou ser sustentável, a minha empresa vai ser sustentável, mas nossa, usa a impressão abaldada, não tem controle nenhum, sei lá, queima a lenha aí irregular e etc. Então a ideia do que a gente está passando sobre propósito é que de fato você viva, é aquilo que você vive, é aquilo que você respira, se você não sabe ainda qual o seu propósito, o seu valor. Felipe, bacana. Então a gente passou aqui do marketing desde o início, né? Como a pessoa começar a fazer, passamos em LTV, em CAC, outbound, inbound. Bacana isso. Falamos também, né? A questão de publicidade também, como a pessoa começar a mostrar mais. Cara, eu acho interessante também a gente aprofundar na questão, como você já comentou, foi bacana para mim, tô entendido, na questão de visualização de dados de uma publicação ou até mesmo, pô, eu panfletei algo. Como que a pessoa pode começar a ver, ó, tá dando certo, não tá dando? O que você acha que ela poderia estar fazendo? O que a gente pode mostrar, ensinar para elas aí? Peter Drucker, né, o pai da administração aí moderna, né, ele fala que aquilo que não é medido não consegue ser melhorado, né, gerenciado. Boa. Então, e aí você não precisa de algo extraordinário. Vou dar um exemplo, eu vou panfletar, tá? Então vou lá, gastei R$ 200 de panfleto, gastei mais R$ 50 para alguém ir e entregar esses panfletos, né, na rua ali, enfim, na minha região.
Tá. Quando essas pessoas virem na minha loja, né, as pessoas começarem a entrar na minha loja após a panfletagem, eu tenho que medir para ver se as pessoas que estão vindo na minha loja vieram por meio da panfletagem. Entendi. E como que eu posso fazer isso? Deixa um papelzinho no caixa, né, para o caixa da sua empresa perguntar: por gentileza, você pode responder essa pesquisa aqui para mim? Por onde você nos conheceu? Por meio das redes sociais, por meio de panfleto, outdoor, por meio de amigos. Aí beleza, aí tá lá. De 10 pessoas que entraram na loja, 9, né, se conectaram com você, com o seu propósito, foram conhecer a sua loja, o seu estabelecimento por meio de indicação de amigos. E a outra uma pessoa foi por meio das redes sociais. Pô, significa que a panfletagem não teve um resultado tão expressivo assim, né? Não foi tão positivo. E aí o que eu posso fazer? Aí eu entendo como oportunidade. Pô, se a panfletagem não me trouxe resultado, eu posso testar outro meio, investir em internet, em anúncios online, né, dessa forma. E aí existem as plataformas, como você falou, a gente chamou de gerenciador de anúncios. Não é você clicar no botãozinho para você impulsionar, para você turbinar, mas por meio do gerenciador de anúncios, que é uma ferramenta do Facebook, lá dentro você consegue metrificar quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas mandaram mensagem para você. Então você consegue metrificar de uma outra forma. Mas o fato é o quê? Pô, se essas pessoas estão vindo por indicação, se as pessoas estão vindo de outro meio, deixa eu jogar energia nesse meio. Porque se já está dando certo por meio de divulgação, e se eu criar um pacote aí de cashback para cada indicação? Se eu já estou tendo indicação sem, né, gerar reciprocidade nenhuma com o meu cliente, imagina se eu dar um desconto para ele, enfim, né, a cada indicação eu dou um cartão para ele, enfim, alguma bonificação. A tendência é que isso se multiplique, né, que esse montinho se torne um montão. Vieram 9 pessoas, amanhã 18, 38 e por aí vai, né? Vai subindo. Então, tudo que você faz, você mede. As pessoas viram o meu outdoor, pô, não tá dando certo, ou tá dando certo. Muito se fala sobre rede social. E eu acredito muito nas redes sociais porque ela tem um impacto muito rápido. Perfeito. Né? E na maioria das vezes, né, mais rápido e na maioria das vezes sem investir tanto assim. Você faz um vídeo viral lá, né, com um intuito interessante, acaba viralizando, 10 mil pessoas acabam vendo o seu negócio. Porém, às vezes tem nichos, segmentos específicos ainda, o outdoor, né, a indicação, a televisão é melhor que as redes sociais. E a gente só vai saber o que é melhor ou não se a gente medir isso, né, através de um papel. Mas o fato é que você tem que descobrir se está dando certo ou não. Maravilha. E você que está nos acompanhando aí, né? Não deixe de curtir, comentar aqui e também compartilhar esse podcast com seus amigos e pessoas que você quer bem. Felipe, você falando disso, eu lembrei agora nessa semana que se passou, a gente acabou conversando sobre um marketing viral que está acontecendo, eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo aconteceu, que é da dança, né? Entre dançando e ganhe X% de desconto. Eu vi esse primeiro vídeo ali, americano, eu imagino, e aí eu vi que a Toyota de algum lugar do Brasil fez. E agora outras empresas também fizeram. Então, colocaram uma placa na porta de entrada, a pessoa, se ela entrar dançando, ela ganhava 5, ganhava um brinde da empresa, porque ela acabou aderindo ao propósito ali, aderindo àquele marketing que é o quê? Pô, se você entrar dançando, você vai ganhar alguma coisa. Então, isso é marketing. Eu já vi em algumas cafeterias também, se você pedir café, R$5. Ah, se você falar bom dia, quero café, R$3. Bom dia, como está? Quero café. Pô, R$1 o cafezinho. Então, tudo isso é marketing, né, Felipe? E dessa forma, o ambiente fica mais gostoso, fica melhor. Mas, beleza. Felipe, juntando, né, tudo isso que a gente falou aqui, eu entendo que o pessoal já consiga colocar, já entender o que é CAC, o que é LTV, o que é inbound, outbound, dados, né, que você acabou de falar sobre, não é só ir lá e turbinar, pô, peraí, quem que é meu público-alvo, né?
quem que é, aonde eu vou vender. Não adianta você ir lá pegar um produto, exemplo, né? O que a gente está no trabalho social lá com os jovens, tem um time lá que está vendendo lanche fitness. Às vezes você chegar num lugar que a pessoa não gosta de academia, não quer saber de regime, pô, não adianta, ele vai ficar martelando e esse marketing dele não vai potencializar, não vai ser efetivo. Então, de fato, eu entendo que o público-alvo também faz parte do marketing, né? Beleza, pô, mas e aí, Felipe? Eu não sei o que é público-alvo, o que é isso, é de comer, o que seria isso, cara? Perfeito, Erez, perfeito. Por isso que a gente fala que marketing é algo, né, não é complexo, mas acaba apanhando, né, aglomerando um monte de coisas, né? E, pô, a gente não podia deixar de falar do público-alvo, né? Para quem eu vendo, né? Quem que é o público-alvo? O público que deseja, né, comprar o meu propósito. Vou dar um exemplo, né? Eu vendo uma Ferrari, estou vendendo uma Ferrari a 100 mil reais. Pô, uma Ferrari, eu acho que, sei lá, no mínimo custa R$1 milhão. Eu vou vender uma Ferrari a 100 mil reais. Aí eu vou num bairro carente, né, de uma cidade aí qualquer e falo, gente, estou vendendo uma Ferrari a 100 mil reais. Pô, a probabilidade de que alguém, né, aceite aquela oferta de comprar uma Ferrari por 100 mil reais é bem pequena. Por quê? Porque eu não estou oferecendo o produto para a pessoa certa, né? Então eu estou me desconectando com aquela pessoa ao invés de me conectar. Diferente de você, de repente, oferecer um produto que tem um propósito e que atenda o desejo daquela pessoa, né? Que atenda o desejo. Para quem que a gente fala Lopes Instituto? Para empresários, para gestores. O conteúdo que a gente cria aqui, né, o embalde marketing que a gente cria, conteúdo assim, né, conteúdo gratuito, pesado aqui, que a gente ministra nos nossos treinamentos pagos, né? O nosso foco é o quê? É empresários e gestores, cargos de diretoria. Se a gente pegar um funcionário, ele vai aproveitar o nosso conteúdo, mas não é o público que a gente quer. Se essa pessoa que está assistindo esse conteúdo, ela vai aprender e muito, mas não é quem a gente quer, não é o nosso público-alvo, porque o nosso público-alvo são os gestores, os empresários, né? São essas pessoas que a gente deseja que nos escutem. Por quê? Porque vão se conectar com o nosso propósito, né? Que é organizar as empresas, né? Que é fazer com que essas empresas gerem mais lucro. Então, o público-alvo é quem compra o meu produto. E essa pessoa, ela tem uma altura, ela tem uma idade, ela tem uma cor, ela mora num determinado bairro. A gente tem que fazer um desenho dessa pessoa, né? E ver se de fato essa pessoa tende, né, ao nosso desejo, né? As aspirações que o nosso produto atende. Perfeito. Então, você que está nos ouvindo, tudo certo, entendeu o que é público-alvo. Então, mas por onde eu começo? O que eu começo a fazer para que esse público-alvo eu comece a entender? Então, é o que você falou. Eu vou começar aqui no meu bairro, num raio aqui de 2 quilômetros aonde eu tenho a minha empresa, fazer as pesquisas, né? Lógico, também, né, o empresário, empreendedor que está nos ouvindo, ele sabe quem que ele vai buscar. Uma coisa que não pode ter também é muito ampla, né? Ela acabar dando tiro para todo lado. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Perfeito, perfeito, Felipe. Então eu entendo que para você que está nos ouvindo, para que ela comece a entender quem é o público-alvo dela, Felipe, quais as dicas a gente pode dar? Pô, beleza, eu não sei, entendi o que é o meu público-alvo, é uma pessoa com idade, uma pessoa que ganha tanto, é tal cargo, gosta de academia ou não, igual o exemplo do lanche que a gente deu, mas beleza, eu entendi tudo isso. Como que eu começo a colocar isso no papel para poder, de fato, fazer acontecer e eu ter mais clareza? O que ela precisa buscar? Ela já precisa publicar na internet, fazer uma pesquisa ali de mercado já no Instagram, nível nacional, ou ela pode começar mais pequena? O que você tem de visão para isso? Lésia, as suas perguntas elas estão sendo muito cirúrgicas, muito importante mesmo. Obrigado. Né? A resposta ela só vem na medida correta quando a pergunta vem na medida certa, né? E ótima pergunta. Porque assim, ó, é uma coisa que grandes, e quando eu falo grande empresa, né, as empresas começam a dar certo, elas começam a banalizar. Deu certo, e já não preciso mais fazer isso. Muito pelo contrário, deu certo, vai melhorando. Por exemplo, né, o cara está ganhando seu dinheiro lá, está tendo uma empresa lucrativa, ele esquece,
né, de melhorar esse quesito, de entender o público-alvo dele. Tá, Felipe, mas como que a gente melhora, né? Eu entendo de fato quem é meu público-alvo. Conversando com as pessoas, se conectando com as pessoas, perguntando para as pessoas. Por exemplo, o nosso público-alvo é empresários. Perfeito. Mas o nosso público-alvo não é só empresários, é pequenos e médios empresários. Né? A gente atende grandes empresas, a gente atende. Né? O nosso público-alvo é pequenas e médias empresas. Tá? Grandes empresas atendemos demais, mas é pequena e média empresa. Como que a gente sabe isso? Conversando com as empresas. Algum momento e de alguns meses para cá, o que acabou acontecendo? A gente começou a atender grandes empresas. Sim. Porque o nosso público começou a mudar e tá tudo bem. E a gente vai entendendo isso quando a gente vai conversando com o nosso público. O que é conversar? Quem é a sua empresa? Que nicho que ela é? Que segmento que ela é? Quantos funcionários tem? Qual é a sua dor? Né? O que você passa de dificuldade? Minha dificuldade é gestão de tempo. Mas a outra falou que a dificuldade dela também é gestão de tempo. Minha dificuldade é produtividade, que se encaixa com gestão de tempo. Então a gente vai encaixando as coisas e desenhando melhor, ou seja, evoluindo dentro do nosso público-alvo. Né? Então as empresas elas vão passando, eu vendo para pessoas de 25 a 45 anos de idade. Com o tempo isso pode mudar. Entendi. Né? Com o tempo isso pode evoluir. Com o tempo você também pode abranger um pouquinho mais. No início você tem que estreitar um público ideal. Meu público ideal é mulheres, por exemplo, de 20 a 30 anos de idade. Mas com o tempo pode vir homens também e essa idade pode ampliar. Mas o fato é que você conversando com o seu público, né, você vai conseguir entender se de fato você está oferecendo o produto correto para a pessoa certa. Então, conversa com as pessoas nas redes sociais. Quando as pessoas entrarem na sua loja, na sua empresa, conheça melhor essa pessoa, faça uma pesquisa, tá? Converse com elas para poder entender isso. E também, Felipe, através desse público-alvo, como você mesmo disse, a pessoa conversando, fazendo uma pesquisa de mercado, fazendo algo ali nas redes sociais, conversando, ela consegue, às vezes, até potencializar mais. O que eu quero dizer com isso? Ela consegue entender, às vezes, o olhar dos clientes, falar, eu poder... Conversando, eu posso ir para esse lado, posso criar um novo produto, né? O que a gente está falando, vamos usar o exemplo de novo dos jovens lá. Eles estão com um lanche de peito de peru. Às vezes, eles começam a ter poucas vendas e eles começam a conversar. Cara, por que você não quer esse lanche de peito de peru? Não gosto, eu gosto de frango com catupiry, eu gosto de carne moída, não sei. Com esse estudo do público-alvo dele, ali, do nicho do produto, ele começa a expandir. E com isso, ao invés dele ter apenas um produto, ele já tem mais 2, para que isso possa complementar ali num ticket médio da empresa dele, né? Exatamente. E o marketing ele vem da dor, da necessidade do cliente. Né? Uma empresa ela existe para curar a dor de alguém. E não é dor física, é um desejo, de repente, um problema que essa pessoa tem. Que nem você falou. Por isso que você tem que conversar com as pessoas, até eu anotei aqui. Porque você tem aspirações no teu público, ou seja, eles têm desejo. Eu quero fazer com que a minha empresa seja mais organizada. Beleza. Então eu conheci as aspirações do meu público, que é ter uma empresa mais organizada. Mas conversando com mais pessoas, eu entendi que não é só ter uma empresa organizada, é ter uma empresa lucrativa. Uma empresa que funcione também sem um empresário que ele esteja lá, criar uma cultura forte. Então eu vou entendendo as aspirações, isto é, os desejos do meu cliente, e eu vou melhorando o meu produto, talvez criando um outro produto, uma esteira de produto. Eu vendo essa caneta, vou começar a vender lápis. Mas eu vi que as pessoas estão entrando aqui e perguntando de borracha, de lapiseira, deixa eu vender esses produtos. E aí a gente passa para um segundo ponto, sobre as dores, desejos, aspirações. Dores, quais são as dificuldades que as pessoas estão tendo? Você falou de lanche natural, os nossos jovens lá do projeto da Lopes Academy. Por que eu vou vender lanche natural? Para as pessoas terem uma alimentação saudável. Essas pessoas, onde que elas estão? Na academia. Então eu comecei a entender meu público. Você falou, só que essas pessoas não querem só peito de peru, elas querem uma carne moída, um patinho, que tem menos gordura, sei lá. Enfim. Mas qual que é a dificuldade dessas pessoas? Essas pessoas, elas não levam dinheiro na academia. Então tem que criar um Pix para as pessoas poderem passar pelo Pix, é uma dor.
Pô, essas pessoas nem têm tempo ali, né, para parar durante o dia e fazer uma marmita legal. Então eu vou otimizar esse tempo das pessoas, que é uma dor, né? Não tem tempo. Então você precisa entender cada vez mais, com mais profundidade, o seu cliente, o seu público-alvo, para quem você vende, para você ser mais assertivo na comunicação, na entrega do seu produto. Porque esse produto você não tem que pensar em vender ele uma vez, mas fazer com que aumente o seu LTV. Porque se eu vendo um produto para o meu cliente que não atenda as necessidades dele, né, não vai de frente ao desejo dele, ele compra de mim uma vez só. E o meu LTV é muito curto, ou seja, o tempo que ele passa comprando na minha empresa, consumindo os meus produtos, é muito curto. E não é um período longo. E quanto mais tempo que ele passa na minha empresa comprando, pô, melhor para mim é. Show, show. E você que está nos ouvindo, captou aí a mensagem, o ensinamento? Felipe, eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa para você compartilhar que você acha interessante, que os empreendedores, empresários que estão nos ouvindo, você quer colocar mais alguma coisa que seja a cereja do bolo aí, alguma coisa que é cirúrgica? Duas coisas. A primeira, né, a gente falou lá atrás, né, de o jeito certo e o jeito errado de fazer marketing. Eu comecei falando do jeito errado. O jeito errado não é só fazer um post, né, publicar, fazer uma publicação, colocar um outdoor, né, sem um propósito, enfim, né? Não ter constância, né? Constância, e isso não é marketing, entendeu? Marketing vai, assim, muito além disso. Mas ainda eu complemento isso, né, dizendo que se você só faz marketing pensando em dinheiro, em lucro, a gente falou rapidamente sobre isso, mas eu quero, né, fortificar essa ideia, uma hora vai por terra a sua empresa, porque vão vir outras empresas, a Apple, que vão vir com um propósito e vão engolir você no mercado. Então a tua empresa tem que ter propósito. Tá? Tem que ter propósito. Tem dificuldade em desenvolver teu propósito? Manda mensagem pra gente que a gente pode te ajudar. Coloca aí, eu quero desenvolver meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu diferencial. Meu público Nós podemos te ajudar, tá? Tem qualquer dúvida, coloca a mensagem aí. Mas eu quero dar, assim, né, uma dica essencial para as pessoas, né, para que elas possam começar ainda agora, enfim, né, colocar no seu negócio e gerar resultado. Gente, faça um marketing de fato, de verdade, né, bem planejado, bem pensado, e não apenas fique delargando esse marketing para alguém, porque as pessoas vão, não, eu tenho marketing, uma equipe aqui, uma agência que faz o meu marketing. Pô, né, você nunca conversou com a tua agência de marketing, eles nunca fizeram uma pesquisa profunda para conhecer qual é o seu propósito, então eles estão te enrolando. Né? Estão pegando o seu dinheiro, virando as costas e indo embora, estão te enrolando. Então toma cuidado. Veja com quem você está se conectando aí para as pessoas, né, se elas têm os mesmos valores que o seu. Mas uma dica é, tá, você tem um propósito forte, né? Invista em marketing. As pessoas não investem em marketing. Investir, que eu falo, é investir grana mesmo, botar grana. A gente sabe que isso dá certo. Felipe, mas eu tô com dificuldade. Como as pessoas falam isso pra gente, né? Como que eu vou fazer marketing de investir numa propaganda, investir em mídias, contratar uma agência, contratar uma consultoria? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Meu amigo, se você for ficar esperar ter dinheiro para você fazer isso, você nunca vai ter. A conta aqui ela é inversa, né? Eu preciso investir para captar mais recursos, para captar mais valor. Então invista, tá? Dá um jeito de enxugar alguma despesa na sua empresa que você acredita ser desnecessário. Invista em marketing, porque é com investimento que você vai ter retorno. Sem investimento você não vai ter retorno. Talvez você tenha até um propósito bacana, você tenha uma ideia bacana que você defenda, né, mas você não investe, ou seja, você não anuncia, você não declara para as pessoas. Você não vai nas redes sociais, você não vai no outdoor, você não vai na rádio, você não vai na televisão e as pessoas desconhecem você. Então investe pesado. Regra de Pareto, invista 80% do seu tempo, do seu dinheiro em marketing, porque isso vai retornar para você. E aí, você que já está conosco até esse momento, né? Chegou nessa altura aqui conosco. Espero que já tenha curtido, já tenha comentado, já tenha compartilhado e chamado as pessoas que estão com você. Felipe, gostaria de agradecer a presença pelo conteúdo, né, desse 13º episódio nosso. Obrigado você que fez parte. Bem-vindo novamente para você que está aqui.
Torço para que tenha gostado. Já corre, já ouve os outros episódios também, que tem coisa muito bacana que você já pode colocar de fato em prática na sua empresa hoje, né? Amanhã, vamos dizer. Mas muito obrigado. Quero só agradecer por você estar aqui. Valeu. É isso aí, turma. E entenda uma coisa, né? O próximo passo aí para o teu resultado, para alavancar o resultado do teu negócio, ele pode estar a um insight que você pega aqui nos nossos conteúdos aí todas as quintas-feiras no Lopescast, tá bom? Um forte abraço a todos, compartilha esse vídeo, comenta, curte aí e nos vemos na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos. Valeu.